Pronto, é isso. Estamos sendo gravados. Sorriam. Então, aqui, né, hoje, dia 20/6, a gente está dando continuidade ao início do quinto capítulo, né, para quem não viu. Aliás, quinto capítulo, que é a segunda parte de Intervalo e Holófrase, onde o Alfredo trabalhou com uma pequena introdução, né, ainda de alguma forma trabalhando essa relação entre intervalo, holófrase, o lugar de A, na distinção entre grande outro e A maiúsculo. Então ele vai trabalhar nesse capítulo, né, sujeito e outro, complexo de ética e metáfora paterna, foracusão do sujeito e a morte, as duplas MIE maiúsculo e MI maiúsculo, e o contra natura. Para quem não sabe o que é MI maiúsculo e MI minúsculo, está se referindo ao esquema R, o falo a vida, né, falo S e o significante na falta do outro, né, foi trabalhado nos capítulos iniciais, incompletude, falta e perda. Só um recadinho para quem está começando hoje, e quem está nos assistindo pelo YouTube. Quem está assistindo pelo YouTube e não está no nosso grupo do WhatsApp, se quiser participar, é só me mandar uma mensagem que eu coloco no grupo. O outro recado é que, para quem entrou agora e quiser ter acesso aos textos dos capítulos anteriores, né, que já foram traduzidos, estão previamente revisados, também, né, que é o capítulo 1, 2, 3 e 4, só pedir lá no grupo que eu reposto, tá certo? Então, acho que é isso, né? Porque essa semana eu pedi para os meus colegas da Psicanálise Brasil afora para divulgar, e daí teve um boom de entrada novamente de pessoas. Obrigado, pessoal, que me ajudou a compartilhar, né? Obrigado, pessoal da Pola São Paulo, a Pola Salvador, a Pola Brasília. Obrigado para quem também não é da Pola e ajudou a compartilhar também esse nosso trabalho. E quem puder, né, fazer algo mais para o Instagram, de tirar uma fotinha, coisa e tal, ajuda também na nossa divulgação, e eu também agradeço. Olá, Thaisa, que entrou também. Leonardo Bom também. dia. Bom dia. Então, como de praxe, retomando os dois últimos parágrafos para dar continuidade aqui, né? Estamos na letra A, né, que qual que é a letra A mesmo? Sujeito e outro, né? Nossa, tá, agora eu me perdi, né? Por que eu fui tirar? Não, aqui, tá. Então, o que quer dizer que o outro não se localiza em A? Então, o Alfredo aqui está trabalhando de novo, né, como no capítulo anterior, capítulo 4, a distinção entre outro e A. Né? É também importante lembrar que isso ele extrai de uma questão preliminar, né, que está nos escritos. Significa que quem encarna a função de outro para um determinado sujeito, que pode ser realizado tanto pela mãe, pelo pai ou por algum substituto deles, não se submete ele mesmo à legalidade do A. Para quem está começando aqui, só para entender, porque de uma questão preliminar, né, o Alfredo não, o Lacan vai trabalhar com o esquema R e o esquema I. E o Alfredo está trabalhando exatamente nessa distinção entre intervalo e holófrase a partir desse texto. Então, quando P está em A, P não está em A no esquema, né, que lugar que é esse? Porque esse P e esse A, né, essa dupla, né, é um a mais, é um elemento a mais do que na tríade freudiana, né, porque na tríade freudiana não vai ter o A, tá? Então, A, e a gente tem que colocar aqui também em itálico, é ordem como tal. Ordem em si mesma, ordem simbólica, é seu nome. Às vezes fica confuso porque outro em francês é o A maiúsculo, né? Mas a gente vai fazer essa distinção quando é só a letra A, tá? E quando é outro, mesmo que se fosse em francês, outro com A, tá? Não é que não haja outro, mas que quem encarna a função do outro não se localiza em A. Isso no caso da psicose,
né, ou holófrase. E, consequentemente, não está compreendido por sua ordem. Assim, deixa a pessoa entrar e perdi onde que eu estava. Cadê? Assim eu falei. Tá. Assim, para conceber um caso de psicose, não é necessário que quem encarna o outro, né, quem encarna o outro, né, e que está em espanhol, encarnadura, né, esse que está nessa função de encarnar o outro para um sujeito psicótico, seja psicótico também. Né? Então, não é uma relação direta, né, ou seja, linear, né, A leva a B. Né? É, apenas que não se posicione em A. Né? Então, esse outro que encarna, sendo ele psicótico ou não, sendo ele neurótico ou não, se ele não se posiciona em A, aí que é a questão, né? O efeito em relação ao sujeito. Então, o que significa que não está submetida à propriedade de A? Então, vamos entender o que é isso, né? O que acontece quando A, de alguma forma, esse P em A não está operando, né? O que implicam tais propriedades? Que o A é autônomo em relação a qualquer outro. Qualquer outro, quando está dizendo esse que encarna o outro. Que possa encarnar esse lugar. Tá? Então, o outro no que se refere aqui é um lugar. Né? E que só sendo plenamente autônomo permite que todo significante opere como significante. Então, ele está correspondendo à legalidade da ordem simbólica. Né? E aqui a gente continua, foi exatamente onde paramos no último encontro. E deixa eu só ver como é que eu tiro isso aqui. Aqui, tá. Então, se a ordem simbólica se caracteriza por estar ordenada tanto ao nível da linguagem quanto no âmbito das relações sociais sustentadas por ela, cabe perguntar por que é necessário a operatória da metáfora paterna, né, que vai ser o próximo subtópico que vai ser trabalhado. Né? Por que a lei deve ser inscrita para cada caso, se a ordem simbólica já é legalizada? Então, aqui, ó, reparem que aqui tem um ponto bastante fundamental, né, que é essa pergunta que ele está fazendo aqui, né? Por que é necessária a operatória da metáfora paterna? Né? Isso que faz operar a lei. Né? Se a ordem simbólica já está legalizada, se já como ele disse, é independente. Né? Ele não se refere ao outro. Né? Então, essa é uma pergunta muito importante de cada lugar desses elementos. Né? Tanto de P, né, o nome do pai, e A. Né? Porque o A, para o advento de todo sujeito falante, deve ser encarnado por alguém. Ou seja, não há A sem outro. Isso produz um conjunto de consequências. Letra A, uma transferência da potência da linguagem para o sujeito, onde ela é encontrada. B, dada essa transferência do poder total em potência de linguagem para o outro, produz a ilusão do outro onipotente, que é fundamental inicialmente. Né? C, a metáfora paterna não introduz a lei na ordem simbólica A. Isso aqui eu acho que é bem importante. A metáfora não vai introduzir a lei na ordem simbólica A, que já é legalizada em si mesmo. Tá? Lembra quando a gente conversou a respeito da distinção entre o significante da falta do outro? Né? O que faz falta, o que e como que aquilo ficava confuso pela ideia de que quem castra é o pai? Se quem castra é o pai, a ideia é de que há um outro do outro, e se há um outro do outro, né, a coisa fica completamente, assim, a lógica se perde, né? Então, quem quiser, volte aos capítulos anteriores, mas é o mesmo sentido, né? Como no conjunto vazio, né? O vazio não pode estar representado dentro do próprio conjunto, né? Então, que já é legalizado mesmo. Então,
a ordem simbólica, né, ela já é legalizada, né? A ordem simbólica em si já falta, né? A questão é o que faz operar, por exemplo, a falta, o que faz operar, por exemplo, a lei, né? Quando que opera, quando não opera? Isso que é o fundamental, né? Ela marca como não onipotente. Então, olha que interessante, o que está dizendo aqui não é que a metáfora paterna ela introduz a ordem, né? Ela vai marcar a não onipotência do outro, né? Representante daquela função para um determinado sujeito e distingue, e isso é importante, vai distinguir outro de A. Acho que eu travei. Tô aqui? Tô, né? Sim, É está que aqui, não a tá, travou para mim. tá, é que a Thaisa congelou para mim, daí eu pensei que vocês tinham todos ido embora. É, então, por tal motivo, Lacan afirma que o nome do pai constitui a lei do significante, não do código social ou legal. Tá? Então, isso aqui é muito fundamental, e aqui ele vai retomar de novo aquilo que foi trabalhado no capítulo 4, que é a distinção. A distinção entre o outro e a é útil e conveniente no ensino de Lacan. E lembrem que isso aqui não é um consenso entre os psicanalistas e comentadores, né? Mas dentro do processo de formalização, principalmente disso dos esquemas e tal, é fundamental. Senão a gente perde falta uma certa lógica para isso. Então, no ensino de Lacan, essa distinção nem sempre é explícita, apesar de manifestar virtudes tanto lógicas quanto derivadas dessas clínicas. Entre elas, permite resolver o problema da existência do sujeito e do outro na psicose. Então, vamos lá. Aqui ele está falando, ele vai começar a falar do esquema R, né, que é composto por dois triângulos, né? O inferior, que é o ternário simbólico, o superior, o ternário imaginário, tá? Então, é só para tentar lembrar. Eu não vou trazer aqui, eu acho que o Alfredo, se eu não me engano, também não traz. Isso aqui tá, o desenho do esquema está no capítulo anterior. Então, no triângulo inferior direito do esquema R, precisa também estar em itálico, inscreve-se a ordem simbólica, S. Né? Então, assim, a gente vai ver que no esquema R, né, é um quadrado, né, ou seja, é todo fechado, delimitado, um ternário superior, que vai estar com a letrinha I, e o quadrângulo da realidade com a letra R sobre o ternário imaginário e tomando enquanto suporte o ternário inferior da direita, que é o simbólico. Né? Em seu vértice inferior direito, estabelece uma relação que se denomina P em A. Então, vamos ter, diferentemente da tríade freudiana, que vai ter pai, mãe, criança e filho, vamos ter mãe, M, I, e vai ter P, só que vai ter A, essa dupla, né? P em A. Ela indica a função que o significante nome do pai cumpre em relação a A, que se caracteriza por estabelecer A. E, de novo, aqui a gente vai ter esses elementos, tanto M maiúsculo, M minúsculo, que né, depois vocês vão atrás ali do esquema R, tá? Então, a distinção entre M, o outro materno, ou os pais nutrícios, e A. Né? Quando ele está dizendo o outro materno, os pais nutrícios, são aqueles que encarnam esse lugar de outro. B, a lei do significante, que se associa à legalidade, né? Ou seja, a lei do significante se associa à legalidade quando P está em A, tá? Da ordem simbólica. Legalidade entendida como temes e não como dic, como fase e não como ius, também explicado no capítulo anterior, tá? Que funda a ordem das coisas, o cosmo, a realidade. Isso se dá na distinção entre o que é a legalidade, no sentido da legalidade social,
né, e cultural, e da legalidade naquilo que é, por exemplo, quando ele trabalhou a ideia do pai, né, que não seria o pai, né, o pai nutrício, mas sim o pai da crença, né, da fraria, tá? Que isso vai estar também no capítulo anterior. A nomeação e o sistema de parentesco afraria como a ordem do sistema de prescrições e proscrições a partir da origem divina comum, o nome do pai. Então, ele está falando quais são os efeitos, né, de penhar, né? A procriação que se vincula, via criação, à existência das existências simbólicas em geral. A morte do pai morto, que se estabelece pela independência e distinção absoluta biológica corporal, ao ser exclusivamente simbólica. Então, aqui lembrando da segunda morte, né, que vai falar, né, o significante mata a coisa, né, e etc. Então, não há nada menos biológico do que a estruturação social através da função normativa do pai. Então, está falando de penhar, né? Colocar em funcionamento o falo simbólico como a marca do não todo. Né? Então, é isso também que vai ser um efeito no ternário superior imaginário, aonde o falo, né, ou a significação fálica está com S, na dupla, né, porque faz com que essa que é a resultante, na verdade, é o produto da metáfora paterna, faz com que toda a significação seja fálica, ou seja, ela falte, né, que é própria do ordenamento e da legalidade simbólica, quando P opera A, ou seja, não há nenhum significante que dê conta de representar o sujeito. Exatamente porque, pela legalidade do significante, um sujeito é o efeito entre dois significantes. Né? Isso na neurose. Né? Então, poderia-se argumentar que a ordem simbólica está legalizada independentemente de qualquer pai. Mas não se deve esquecer que a perspectiva do sujeito é essencialmente particular. Para que a lei da ordem simbólica opere, e opere é uma palavra muito importante para a gente poder fazer essa distinção, para entender está legalizada independentemente. Então, a ordem simbólica opere para o sujeito em sua condição particular, deve-se articular a encarnação do outro à operatória do significante nome do pai. Tá? Então, P em A. O significante da autoridade da lei para esse outro. Isto último faz com que o outro materno se distingua através da operatória da metáfora paterna do outro da lei. É aquilo que basicamente ele falou que é o fundamental na condição de quando P opera, M, né, ou seja, o outro sai da condição de onipotência. Então, A, que com sua estrutura triádica, ao incorporar P em A, arranca de seu fechamento a dupla M e I, ou mãe criança, e abre ao quarto termo, o S. Mas se P está fora cluído, o que acontece com A e com S? Tá? Então, aqui agora, dando continuidade ao que o Alfredo vem trabalhando a partir de uma questão preliminar, ele vai introduzir o esquema I, que é a distorção topológica referente ao esquema R, né, que diz sobre o caso Schreber. Então, aqui, muito prazer, esquema I. Se vocês separarem, o esquema I, na verdade, ele é uma distorção, né, do esquema R. Temos também onde seria o ternário simbólico aqui, inferior direito, também temos uma parte, no entanto, ela não é como um triângulo fechado. No ternário superior esquerdo também temos uma outra parte, né, onde seria o ternário imaginário com o quadrângulo da realidade sobre o imaginário, no imaginário e tendo como base o simbólico. De repente não temos mais o quadrângulo da realidade, não temos mais a delimitação,
porque agora temos duas assíntotas, que são retas que nunca se encontram, né? Aqui, repare então que se antes a gente tinha M, né, que é o lugar da mãe, ou daquele que encarna o lugar do outro, né, teríamos aqui I, que seria o ideal, ou a criança, e aqui P em A, houve uma distorção onde P em A, né, deixa de estar aqui, é fora cloído, por isso P0, tá? Então, P não está em A, né, não está, então, operando essa legalidade, né? Consequentemente, aqui temos um outro problema de distorção, que também o falo não está sobre o sujeito, então temos também agora um efeito de que não temos mais que toda a significação seja fálica, né? E no lugar do falo temos um falo zero, né? Um φ zero. Ou seja, isso aqui são os buracos, né? E, além disso, todos esses elementos, como gozo transexualista, futuro da criatura, são elementos, são significantes referentes ao processo de estabilização que o Schreber alcançou a partir disso. Tá? Então, vamos lá. Tentando ler aqui para vocês verem um pouquinho. Então, não se encontram as letras A e S, né? Vocês viram, né? Não tem A e não tem S. Em vez de P em A, está escrito I maiúsculo, e no lugar de I, sob falo, ou sob significação fálica, está I minúsculo. Ou seja, né, aonde teríamos, de alguma forma, o produto de toda a significação fálica, temos agora um elemento de função imaginária, muito importante. Ângulo inferior direito, no primeiro caso, ângulo superior esquerdo, no segundo. Este é o motivo pelo qual este esquema se denomina I. Porque há uma manobra de elevação à categoria de outras funções, P em A e S sob significação fálica. Dessas duas dimensões do ideal, ideal simbólico e imaginário, inscritas com I e I minúsculo. Tá? Então, agora, aonde operava P em A e onde operava a significação fálica, temos ideal simbólico e ideal imaginário. Né? A lógica da metáfora paterna e de sua ausência explica essa substituição. Alguma questão aqui por enquanto? Vocês querem retomar alguma coisa? Que é bastante, né? Muita informação aqui, né? Deixa eu ver a carinha de vocês, porque quando eu abro a tela eu não vejo. Aí, tá. Tá, só o Alexandre que tá rindo. Então tá, só para o Alexandre que tá tranquilo, né, Alexandre? Então tá bem. Vamos lá. Tá. Então, eu acho que eu não li isso aqui, então vamos aqui. I maiúsculo e I minúsculo, ideal simbólico, ideal imaginário, substitui então S sobre φ e P em A, restando, como a gente viu, φ0 e P0. Né? E não se encontrando mais no esquema nem S nem A. Mas não é que para Lacan não haja sujeito e outro na psicose. Isso é bastante importante. O que poderia ser concluído a partir da indicação do esquema I. Como já foi afirmado, não é que não haja outro para o sujeito psicótico, mas que esse não se localiza em A. Aí é muito importante fazer a distinção entre o grande outro e A. Né? Na psicose também há alguém que encarna o outro. A distinção é que não se localiza A. Né? Então, a característica é que o outro da psicose, a lei, né, não está operando na legalidade do significante. Né, o que faz com que, como o Alfredo disse alguns parágrafos acima, não faz com que o outro seja barrado, no sentido que ele não seja mais onipotente. Mas ele não responde ao ordenamento simbólico. A.
este último é reduzido a M, que figura no esquema. Então, aqui a gente tem uma consequência muito importante. Né? Porque agora, onde está P em A, temos o imaginário não, o ideal simbólico, e M, o M ainda corresponde a uma condição de onipotência. Então, embora não figure S, isso não significa não, isso não li não. Isso não significa que não haja sujeito na psicose também. Então, dizer que não há outro na psicose, né, o Alfredo está dizendo, olha, não é isso. E também dizer que porque S não está lá também, né, não significa que não há sujeito na psicose. Já foi sustentado que o sujeito é traçado entre os quatro extremos do esquema Z. Lembra, esquema Z é S, A e A. Né? Onde está o sujeito? Poderia-se pensar que o sujeito é a letra S, não. Mas como colocou Lacan, o esquema Z, ele é uma combinatória de quatro elementos. São significantes. Sendo significantes, o sujeito está entre os elementos. Né? O sujeito não coincide com a letra S, pois sendo intervalar e possuindo uma existência inefável e estúpida, lembrando que isso é uma pergunta formulada dentro do campo da extração do objeto A, né? Não pode, por definição, coincidir com uma letra, com S, ou com um significante, como IA, né? O ideal do outro, nem como nada que seja único. Né? E aqui, esse nada que seja único, vale relembrar uma questão. A gente encontra isso, por exemplo, no gráfico do desejo, né? E além disso, um outro ponto, né? Que enquanto, de alguma forma, esse ideal do outro, ele continua nessa condição de A e não IA barrado, é impossível fazer com que S seja S1, S2, S3, né? Fica ainda na condição de um único significante. Né? Então, ele é único ainda. Mas isso é um efeito que a gente vai dizer dentro do campo da holófrase, né? Então, a ausência de S no esquema, dada a perda da função do falo simbólico, vamos lá de novo aqui, ó, para vocês verem isso no esquema. Ó, cadê S? Não achamos, né, o S aqui, né? Porque encontramos apenas o F0, tá? Lembrando que no esquema R, a gente teria o φ sobre S, né? Eu sempre confundo se é φ sobre S ou S sobre φ. Então, indica, por um lado, a morte do sujeito pela perda do significante da vida. E, por outro lado, dado que o φ inscreve a falta de um significante, necessariamente deixa de faltar o S. Então, se produz a certeza autorreferencial, que é justamente o oposto da pergunta pela existência inefável e estúpida. Então, aqui o Alfredo está explicando, né? Porque quando Lacan fala, né, sobre a pergunta que o sujeito formula a respeito da sua inefável e estúpida existência, né? Essa pergunta que, de alguma forma, ele espera que o outro responda, e nos capítulos anteriores ele diz, né, de forma muito explícita que, olha, essa pergunta não está posta no campo da holófrase, da psicose, aqui está a resposta, né? Então, por essa condição, né, por essa não estar com FI, né, ou seja, não se inscreve a falta de um significante, ou seja, a partir desse momento a significação não é mais fálica, então deixa de faltar o S, então se produz a certeza autorreferencial, e não a pergunta, que é justamente o oposto à pergunta, pela existência inefável e estúpida. Então, a ausência de A, né, agora, por que está falando da existência de A? Porque temos P0 e não temos A, P não está em A.
A ausência de A implica, por um lado, a indistinção entre A e M, e por outro, a falta de composição dialética dos fenômenos na psicose, ou seja, o outro de cada um deles. Isso que é uma característica muito comum quando nos deparamos com um discurso não intervalar, né, de holófrase, né, a gente percebe essa dificuldade, essa composição dialética, né? Ou seja, a indistinção entre A e M, né? Ou seja, o outro de cada um. Né? Não é que não haja sujeito e outro na psicose, mas o próprio sujeito padece e testemunha uma morte simbólica. E todo outro tenderá a perder sua relação com a ordem A. Tá? E aqui, o próprio Lacan não hesita em falar de sujeito ao se referir ao psicótico, por exemplo, em relação ao Schreber. Isso está em uma questão preliminar. Podemos agora entrar na subjetividade do delírio de Schreber, como também tentemos agora conceber uma circunstância da posição subjetiva em que, ao apelo do nome do pai, corresponda não à ausência do pai real, pois essa ausência é mais do que compatível com a presença do significante, mas a carência do próprio significante. Tá? Se fosse verdade que na psicose não há sujeito nem outro, o psicanalista não teria nada a fazer ali. Na verdade, ninguém como sujeito teria. A única via de intervenção ficaria restrita ao plano do real biológico, mediante, por exemplo, um fármaco, a camisa de forças, o eletrochoque, etc. Tá, então, de novo, acho que é bastante importante, né? Ele está trabalhando aqui essa distinção, né, a respeito, deixa eu olhar vocês, a respeito do intervalo, da holófrase, como que é importante situar a partir desses dois esquemas do texto de uma questão preliminar, né, a diferença que se dá, né, quais são as distorções dentro do campo da realidade. Então, é muito interessante porque de uma questão preliminar a todo tratamento possível na psicose, vai estar ali a fórmula da metáfora, vai estar ali o trabalho para tentar entender como se constitui a realidade na neurose, como se constitui a realidade na psicose. Então, a gente vai ter características muito específicas da realidade na neurose e uma distorção disso que seria do particular da neurose para o singular da psicose. Por quê? Porque, como o próprio Lacan diz, o esquema aí do Schreber, ele é um esquema singular, é o do Schreber, não é de toda psicose. Não sabemos exatamente aonde a distorção vai se dar, mas sim sabemos que temos dois elementos fundamentais ali que vão estar muito distorcidos. P não está em A, vai ter um P0, e a significação é fálica. Vamos ter um φ0. Além disso, o quadrângulo da realidade, que para a neurose ele vai ter estrutura de banda de Möbius, né, ou seja, ela é bidimensional e ela faz aquela torção, no campo da realidade da psicose não temos isso, que é a condição própria, inclusive, da dialética. Né, da dialética no sentido de que a banda de Möbius, o dentro e fora, fica, né, assim, é uma borda só. Né, então, é possível operar com isso. No campo da psicose, da não extração do objeto, vai estar comprometido a ideia de desejo, né? Por isso que o próprio Lacan vai trabalhar com o círculo infernal da demanda. É muito difícil sair dessa demanda, com a infinitização que está colocada a partir das duas assíntotas, né? Ou seja, é muito difícil delimitar, dar limite. Né? Repare que para o neurótico o limite é muito bem estabelecido. Né? E na psicose o limite não é estabelecido. São duas assíntotas que nunca se encontram, é uma infinitização. Né? Então, essas características
esquematicamente postas ali, elas dizem de um discurso. Né? E é importante, são elementos fundamentais para a gente entender um discurso. O discurso intervalar ou o discurso na holófrase. Tá bem? É claro que, Pensei, sim, diga, Tainara. desculpa interromper. Você poderia repetir o que você falou lá, com o grafo na tela? Porque está falando de síntoma que não se encontra, né? Eu acho que é aquela parte circular do esquema, esse esquema aqui, do esquema aí. Você até colocou lá em cima, no Coloquei? próprio PDF. Tá, deixa eu procurar então. Não tô lembrado. Não, tá aqui, é o esquema aí mesmo. Você Lá no colocou. esquema aí, aqui? Isso, aqui você Tá. falou, eu acho que seria melhor para eu entender Sim, claro, com certeza. você Então, mostrando essas linhas aí. Então, obrigada. sim, eu acho que até, inclusive, seria interessante a gente. é, Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu vou trazer o esquema R para vocês terem uma breve noção. Visitar, como é que faz só para ver a imagem mesmo? Abrir, abrir nova, link, abrir imagem, nova janela. Pronto. Tá, vocês estão vendo aqui o esquema R, não estão? Sim, Tá. Então, o esquema R ele é composto por dois ternários. Os ternários eu estou chamando são dois triângulos. Ternários porque são compostos por três, né, vértices, né? Então, o ternário, o triângulo, esse aqui é o triângulo simbólico, M, I e P, né? Que também está posto, por exemplo, dentro da construção de Freud, sendo que para Lacan, temos um elemento chamado A, né, que vai ser a ordem simbólica. Esse aqui é o triângulo simbólico. Sobre o triângulo simbólico, temos o triângulo imaginário. E a gente vai ter φ sobre S, o que é uma significação fálica a respeito do sujeito, do significante. Né? Vamos ter a dupla A e a linha que dizem a respeito, por exemplo, também dos objetos e do eu, né? Aqui do outro lado vamos ter também uma outra condição de eu, o moá e o ideal imaginário. Apoiado no triângulo simbólico, temos o quadrângulo da realidade. É aqui que Lacan quis trabalhar, basicamente, entender a realidade para a neurose. Né? Então, a gente está vendo que aqui, na neurose, há um fechamento, há limites muito bem claros, muito bem definidos. Né? Além disso, é fundamental entender que P está em A, opera a ordem, né, a legalidade está operando a partir da metáfora paterna, nessa dupla, fazendo com que M, então, a partir disso, não seja mais de uma ordem da onipotência, né? E aqui a gente vai ter o que é o produto, né, o resultado, né, da metáfora paterna, que é toda a significação efálica, ou seja, falta. E, diferentemente, repare, esse aqui é o mesmo esquema, só que distorcido para, para pensar o campo da realidade, no caso Schreber. Né? Onde P e A é inexistente, P se torna um furo, um buraco, P0. Aonde seria φ sobre S, o sujeito também é inexistente. Aonde, né, então, agora temos um φ0, um furo aqui. No lugar onde deveria estar, né, correspondente ao campo da realidade, né, pensar o esquema enquanto esquema da realidade, deveria estar P em A operando, o que está operando de alguma forma, no caso de Schreber, é o ideal simbólico, e no imaginário, o que está operando, a prevalência é do ideal imaginário, né, o simbólico e o imaginário. Né? Consequentemente, vamos ter efeitos tanto na relação de M, em sua relação com, né, com o eu,
com o MOA e com o objeto. Né? Ou seja, a realidade dentro da psicose, ela é muito diferente da realidade da neurose. E aonde seria dois triângulos fechadinhos, delimitados, temos duas assíntotas, dois buracos que nunca vão ter fim, nunca vão ter limite. Ou seja, é aquilo que a gente vai chamar de infinitização, e o campo da realidade, dentro da psicose, não tem estrutura dialética da banda de Möbius. Né? Ficou melhor, Tainara, agora? Nossa, infinitamente. Tá bem, tirar da Já fica, cabeça. É. já Hum, fica a dica para uhum. os próximos, se precisar, se o pessoal Ah, concordar sim. também. Muito obrigada mesmo. Você faz parecer fácil, entendeu? Mas eu estou aqui matutando na minha cabeça ainda, mas muito obrigada. Não, quando vocês quiserem, vocês falem, porque às vezes, como eu já tenho esses esquemas memorizados, então às vezes eu saio falando igual assim, tipo, sabe o que é um quadrado, né? Então tem quatro, eu vou falando assim. Então, mas Quando eu crescer, eu obviamente, quero ser igual a você. Eu já tenho esquema é, na minha cabeça, já está tudo decorado. tá bem, obrigado pelo elogio. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui antes de começar o contexto de ética e metáfora paterna, porque também vai ser osso duro de roer, é muita informação, né? E a dica é voltem ao texto, voltem aos capítulos anteriores, né? Porque é muita coisa, né? Mas é muito fundamental. Basicamente, o Alfredo está trabalhando apenas com, assim, de alguma forma, tentando deixar cada vez mais lógico, mais formal e mais didático um texto pequenininho chamado Questão Preliminar, tá? Bastante fundamental, né? Que todo mundo geralmente quando vai ler pula os esquemas, né? Então, pessoal, é isso. Esse é um fundamento muito importante, tá? Dentro da psicanálise lacaniana, né? Para quem ficou assustado, é assim mesmo, faz parte, né? Mas é fundamental. Vocês têm mais alguma questão, dúvida, pontuação, queixas, fofocas? Não? Eu tenho uma queixa, estava um É. pouco pequeno. Ah, verdade. Dessa vez eu esqueci de aumentar. Paula, mas diga antes, por favor. Não deixe para o final. Tá? Tá bem, então, pessoal. Obrigado pela participação. Tá gravado. Quem quiser rever, tá lá. Lá no meu Instagram, nos destaques, tá gravações e lá tem o linkzinho para quem não tem o link do YouTube da Paula Uberlândia, tá bem? E é isso. Pessoal, quem fez foto, nos marque e vamos divulgar isso aqui. Um abraço e tchau, tchau.